18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Começa agora o programa 18 horas da Mix 100,7. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Aqui é o espaço do jornalismo sério com responsabilidade feito especialmente para você, ouvinte. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão, Micílio Soares, juntos com você no melhor Mix até às 7 da noite. Hoje é terça, Karime Leão, boa noite pra você. É isso aí, terça-feira, muito boa noite pra você, Carlos Júnior. Boa noite pra você, sintonizado em 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite com aquelas reportagens exclusivas que você só acompanha aqui no programa 18 horas. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite, Cid Soares. Tudo certinho? Daqui boa noite, dá uma boa noite pra rapaziada do Uber, os nossos amigos motoristas que continuam também nos dando essa carona todos os dias, levando a Mix aí. 99 também, exatamente, não pode esquecer. Obrigado pela lembrança, querido. Total. Aliás, mandar um abraço pro Jorjão, pro nosso querido Trovão e Ari Guedes também estão ali na nossa assistência. George ali também. No aquário. Sérgio Bartolo. E um beijo pro nosso amigo, nosso produtor Rodrigo Soares, que está se restabelecendo aí de uma virose. Melhoras, querido. Tudo bem, Paulo Castro? Tudo certo? Tudo pronto? Programa redondo? Tudo pronto. Programa redondinho, Carlão. Beleza, hein, Pode pegar. Falam de redondo, eu já lembro de mim, né? Você já lembra da gelada, né? Por que será, Brasil? né? Olha só, e eu tô com aqueles ingressos de cinema, a gente vai presentear 2 pessoas, né, Karime? Exatamente, mas para isso... Tem que comentar, tem que ficar aqui online falando, né, sobre os assuntos que eu tô de olho em vocês, hein? Tô de olho. Falei, a Nathalie reclamando, não mandaram beijo pra ela, tá Um vendo? beijo pra Nathalie. Linda! Os caras... Linda! E mandar também pra Júlia, né? Júlia Gomes e pra Odinei Araújo. Um beijo pra todo mundo, beijo pra Jô da recepção, se for pra mandar pra Pra todo Jô, mundo. a Jô também. Grande Jô, né? Sintam-se beijados, senhora. Bacana, então, todo mundo beijado. 6 horas e 2 minutos. Começa agora o programa 18 horas desta terça-feira, hoje, 12 de novembro, e o ano 2019. Vamos juntos com você até às 7 da noite, hein? Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, um estudo publicado pela empresa Infobase Interativa revela que os adolescentes estão abandonando as redes sociais. Será? É cada vez maior o número de jovens que excluem seus perfis do Facebook, do Twitter e também do Instagram. Que coisa, né, Carlão? Essa desintoxicação das redes está em alta entre os jovens, tá? Uma pesquisa feita entre os estudantes de colégios britânicos revelou que 63% deles ficariam felizes se as redes sociais nunca tivessem sido inventadas. Imagina que louco! E nos últimos anos, o número de jovens que consideram as redes sociais importantes caiu de 66% em 2016 para 57%, isso no ano passado. Esse movimento está sendo chamado aí de logger off, ou desconectados, né, que tem ganhado cada vez mais adeptos mundo afora. Encabeçado principalmente pela geração chamada Millennials, ou seja, aqueles que nasceram entre os anos 80 e o começo dos anos 2000. Os adolescentes da geração Z, que são os nascidos na era da internet. Esse fenômeno contraria a ideia de que é impossível escapar das redes sociais no mundo contemporâneo. O que a gente vê são os jovens mais conectados para ouvir músicas e jogar online, principalmente o Free Fire e o Game Mobile, mais jogados no Brasil. Pois é, se ainda estão nas redes sociais, o Instagram é o disparado aí, o preferido desses jovens, que usam cada vez menos o Facebook e o Twitter também. Nos aplicativos de mensagem, é claro, o WhatsApp, o Zap, né? É de longe aí o mais usado dessa galeria. E o pessoal aqui do aplicativo Mano também tá assim, achando até difícil, né? Será? Deixando. A Vanessa que tá falando, olha, acho difícil. A Jéssica Rodrigues também tá achando assim, muito abandonar jamais. E tem o pessoal aqui concordando, tá? A Jéssica também tá falando que o Facebook é só pra velho, viu, gente? Somos datados quem tem Facebook, tá? A Jéssica continua falando que as redes sociais servem também pra trabalhar, né? Por isso que... Aí o outro já tá ironizando, por isso que os jovens sumiram de lá, né? Porque também serve pra trabalhar. Ok, gente? Valeu aí pela participação. Bacana, 6 horas e 4 minutos em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Economia. Bom,
E a reforma da Previdência foi promulgada na manhã desta terça-feira pelo presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, quase 9 meses após a proposta do governo ter sido enviada aos parlamentares. E a boa parte das novas regras começa a valer já a partir da publicação da reforma no Diário Oficial, que deve acontecer ainda hoje, em edição extra. Os artigos que tratam de medidas para aumentar a arrecadação dos cofres públicos, como o aumento da alíquota de contribuição para bancos e de contribuição previdenciária para trabalhadores e servidores mais ricos, só entram em vigor em março de 2020. Bom, e assim que a reforma for publicada, quem ainda vai entrar no mercado de trabalho terá que completar 65 anos se homem e 62 anos se mulher, para cumprir o requisito de idade mínima para aposentadorias. O Brasil era um dos poucos países do mundo que não adotavam até agora idade mínima para se aposentar. Com a reforma da Previdência, a exigência foi criada e será válida para todos que não contribuem ainda para o INSS. Quem já está no mercado de trabalho, é claro, terá regras de transição. E para se aposentar por tempo de contribuição, os homens vão precisar contribuir pelo menos 20 anos, meninas, as mulheres, por 15 anos. Quanto menor for o tempo de contribuição, menor será o valor da aposentadoria. Bom, e é sempre bom lembrar que essas regras vão valer integralmente para quem ainda não contribuiu para o INSS ou para o regime de previdência dos servidores da União. Para os trabalhadores do setor privado que já contribuem para o INSS, haverá 4 regras de transição. Uma delas válida apenas para quem está perto de se aposentar. A aposentadoria por idade, modalidade voltada sobretudo para trabalhadores de baixa renda e já existente hoje, vai continuar, e existe também a história aí do período de transição. A reportagem completa sobre todas essas mudanças, todos os detalhes, você pode conferir no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Bom, são várias as regras, várias fórmulas, uma série de enquadramentos que você, próximo de se aposentar, deve procurar também um especialista e ver a melhor opção para fazer a sua aposentadoria. Nada de correria, portanto, muita calma nessa hora. Você está ouvindo 18 horas. Bom, em novembro, já estamos próximos aí de mais uma edição da Black Friday, aquela mega liquidação americana que passou a fazer parte do calendário do comércio brasileiro, que acontece agora no próximo dia 29. E esse ano, segundo a Câmara de Gerentes Lojistas de Manaus, a data contará com a adesão de pelo menos 400 lojas. E para não cair em armadilhas, o consumidor precisa ficar atento na hora da compra, como explica a nossa repórter Júlia Gomes. A data é uma boa oportunidade para comprar produtos e serviços com descontos acima do normal. Com a proximidade do dia, os consumidores são bombardeados com anúncios e propagandas com as mais variadas promoções e descontos. Mas é preciso ficar atento com tantas facilidades para não cair em armadilhas, como a maquiagem de preços, produtos avariados, além da garantia e troca de itens adquiridos na data. O economista Francisco de Assis Mourão Júnior alerta sobre os cuidados que se deve ter na hora da compra. Nós temos que, primeiramente, pesquisar, realmente ver se aquele valor vale a pena, está na promoção, evitar a compra por impulso. E além disso, que é o primordial, ver se aquele valor vai cair no seu orçamento. Então é sempre bom você ter um seu planejamento financeiro, você colocar tudo isso no papel, para que você tenha esse controle e não comece o ano que vem com o pé esquerdo ou com o nome negativado. Outra dica é planejar as compras e fazer uma lista para, desde já, comparar valores e, principalmente, focar na aquisição de produtos de necessidade. Em relação às compras pela internet, o consumidor precisa verificar os contatos direto com os sites, além de imprimir as páginas do anúncio promocional do produto. Volto com vocês. Bom, e o
conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Amazonas, auditor Alípio Reis Firmo Filho, suspendeu a concorrência milionária da Prefeitura de Manaus para a concessão da exploração publicitária do mobiliário urbano da cidade, pelo prazo de até 30 anos, incluídas eventuais prorrogações. Essa decisão foi tomada com base na denúncia, da empresa Allspace Propaganda e Marketing Limitada, que alegou diversas irregularidades no procedimento. O mobiliário urbano são equipamentos de utilidade pública, como abrigo de parada de transporte público de passageiro, totem indicativo de parada de ônibus, sanitário público, painel publicitário informativo, totens com relógios digitais e termômetros, lixeiras, protetores, termômetros, protetores de árvores, enfim, todos aqueles equipamentos que ficam em vias públicas e que podem ser explorados publicitariamente. Bom, o conjunto das irregularidades, segundo a decisão, destaca-se como uma das mais graves. A violação ao princípio do julgamento objetivo, pois os critérios estabelecidos no edital para avaliação da proposta técnica conferem uma elevada carga de subjetividade aos avaliadores. O conselheiro, então, considerou que há receio de lesão ao erário e ao interesse público nos critérios da Prefeitura. Os órgãos da Prefeitura envolvidos na licitação têm 15 dias para apresentar documentos para contestar as denúncias de irregularidades. E mais detalhes sobre essa concorrência milionária da Prefeitura, que foi suspensa pelo TCE, você pode conferir no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Entrevista do dia. Bom, e Manaus vai ser a capital do Ministério Público Brasileiro, com debates reunindo profissionais de diversas áreas, num encontro sobre aspectos culturais que envolvem a violência contra a mulher. É o 10º Encontro Nacional do Ministério Público Brasileiro de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que acontece nesta quarta e quinta-feira. E para falar sobre esse encontro, está nos estúdios do programa 18 Horas, o procurador Davi Câmara, que responde pela promotoria da Maria da Penha. Muito boa noite, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Mix, ao programa 18 Horas. Boa noite, Karine. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, Carlos Júnior. Boa noite. Obrigado pelo convite. Então, o que podemos esperar desse encontro que vai reunir especialistas de todo o país? Esse encontro ele é fundamental e atende uma determinação da Lei Maria da Penha, que o Ministério Público tem que promover com a sociedade eventos para informação sobre essa violência doméstica e familiar contra a mulher. É por isso que ele é aberto ao público. As inscrições são no nosso site do MP de forma gratuita. As pessoas que participarem vão ganhar certificado e qualquer pessoa que tenha um interesse em relação a essa temática pode comparecer. O evento será aberto no Teatro Amazonas, nosso ícone da arte do nosso estado, né? Nós vamos ter uma apresentação da nossa orquestra filarmônica, o coral, com músicas voltadas para esse empoderamento. Porque muitas das vezes, esclareço a vocês, uma mulher, ela pode passar anos sendo vítima de uma violência doméstica em casa e ela não tem noção dessa situação. Então é por isso que nós vamos ter um psicólogo que vai falar sobre violência, nós vamos ter uma empreendedora que vai mostrar como a mulher pode se empoderar financeiramente para sair da dependência econômica do agressor, porque é muito difícil, né? Essa violência é uma violência diferente da geral, porque a mulher é agredida por alguém com quem ela tem uma relação afetiva. Às vezes é o pai do filho dela, ou pode ser um irmão, né? O próprio pai. Então é muito difícil ela sozinha, às vezes, quebrar esse vínculo. E ainda mais que se a gente entender que a violência ela é cíclica, né? O agressor, quando ele começa esse ciclo de violência, quando ele agride, seja por palavras, é uma ofensa que às vezes as mulheres não entendem, que quando um homem humilha, faz declarações que baixam a sua autoestima, né? Tenta controlar o modo de vestir,
as amigas com quem ela deve sair, afaste da família, ela está sofrendo uma violência doméstica. Ela é cíclica, mas na volta, eu acho que vem com mais veemência essa... Isso. E a gente não pode julgar, né? É muito fácil, todas as nossas campanhas são para que na primeira violência a mulher vá na delegacia para registrar, para ser acolhida pelo Estado, né, pelas instituições, para lhe dar segurança. Mas temos que pensar que aquele agressor, na primeira agressão, com quem ela tem essa relação afetiva de parentesco, normalmente ele pede perdão. E por um determinado tempo, ele muda o comportamento, né? E como você bem falou, vai aumentando. Ele pode começar com ofensas verbais, depois aquele empurrão de leve, aquele puxão de cabelo, até, infelizmente, chegar no feminicídio. De fato, né? Agora me diga uma coisa, nós vamos ter a abertura do evento lá no Teatro Amazonas. Os debates e palestras vão ser feitos onde? Pela parte da manhã, o evento abre no teatro. A população em geral, né, vai estar aberto, mesmo aquelas pessoas que não se inscreverem, mas como a gente sabe que é um evento voltado para a sociedade, o teatro é aberto ao público. Né? E pela parte da tarde de amanhã e no dia seguinte, na quinta-feira, amanhã e à tarde, as palestras vão ser feitas no auditório do Ministério Público, ali na sede da Avenida Coronel Teixeira, conhecida como Estrada da Ponta Negra, antes do DB. Tá, e o público é só chegar lá para assistir, pode fazer inscrição na hora? Pode fazer inscrição na hora, mas pode também já fazer inscrição pelo site. Nós já temos informação que já temos um público estimado de mais de 350 pessoas inscritas, para vocês verem como é importante essa temática, né? É uma temática internacional, mundial, e nós tentarmos entender o que realmente é violência e como a gente pode parar essa violência em favor das vítimas, né? Seria mesmo o primeiro sinal de violência, a primeira palavra assim, depreciosa, o primeiro xingamento, a pessoa já é um sinal de alerta, até no namoro, né? Isso que falam normalmente. Exatamente, né? Se for repetitivo, porque discussões entre casais é uma coisa natural, né? De vez em quando pode haver um simples desentendimento e aquele homem, né? Ele não demonstra esse comportamento agressivo, ele realmente se arrepende do ato que ele fez e não volta a praticar. No momento que ele entra nesse cíclico, aí é o alerta, né? Principalmente porque nós temos uma sociedade ocidental machista. E quando a mulher decide romper o relacionamento, aí é o alerta vermelho. Porque hoje os homens não conseguem entender essa independência de vontade. De ela dizer assim, não quero mais. Essa negativa é pesada, né? É muito pesada para os homens. É por isso que o Ministério Público brasileiro já compreendeu que uma das formas de diminuir essa violência é a gente também reeducar os homens. Então os homens também são convidados a participar. Mas para isso as mulheres precisam realmente falar e mostrar o que está acontecendo, né? Sim. E às vezes, quando ela não pode sair sozinha, é muito importante a ajuda da família, dos amigos, do vizinho, porque é na hora que essa pessoa auxilia para romper esse... Briga de marido e mulher, se mete a colher. Hoje em dia se mete, sim. Aqui no aplicativo Mano, tá todo mundo dizendo que realmente homem ruim, homem quando é agressor, ele nunca muda. Aí a Thay Cavalcante, a Jéssica, as pessoas estão falando, olha, não muda. Vanessa, não muda mesmo? É difícil, né? Você vai ter que fazer uma terapia, você vai ter que fazer uma reeducação com essa pessoa. Esse homem agressivo, ele é muito difícil de mudar esse quadro. Sim, se ele não tiver ajuda de profissionais, ele não sai. Por quê? Porque ele foi criado dessa forma. De repente, esses valores machistas, aqueles simples valores que são ensinados para os filhos, que os afazeres domésticos, cabe à mulher. Por quê? Quer dizer que quando a criança nasce com sexo feminino, ela já nasce para ser cozinheira, para cuidar da casa, para cuidar da roupa? Não. Por um bom tempo foi assim mesmo, né? Exatamente, culturalmente. Hoje não, mas... foi ensinado dessa forma, né? E a gente tem que romper esses paradigmas. De que forma a gente rompe paradigmas comportamentais? Com educação, com informação. Quem serão os palestrantes? Nós temos vários palestrantes. Temos o professor Benedito Medrado, ele é doutor em psicologia, ele que vai fazer a palestra
de abertura, nossa palestra magna. Ele é sensacional. Se vocês buscarem no Google, ele tem diversas obras sobre essa violência de gênero, violência masculina. Depois, nós vamos ter promotores para falar sobre aspectos jurídicos. Uma violência que não está muito trabalhada no Brasil é o stalking e o cyberstalking. É aquela perseguição abusiva, ou pessoalmente, ou pela internet, através das redes sociais. Nós temos já casos trabalhados de mulheres que sofreram essa perseguição abusiva, que ficavam com medo de sair de casa, porque ela não sabe quem é que está observando, mas recebe mensagem. Olha, hoje você estava muito bonita, você estava vestido dessa forma, né? Uma blusa verde, tudo, e com comentários mostrando que ela está sendo vigiada. E como denunciar um caso desse, por exemplo? Isso... É a polícia mesmo. Não, isso eu vou deixar para a doutora Ana Lara, né, a promotora de justiça, que ela vai falar sobre esse tema. Ela tem um livro, então não vou adiantar. Vamos ter que ir para a palestra dela. Boa, não vamos fazer spoiler aqui, né? E os agressores, né, eles ainda se beneficiam em muito da impunidade. Ou hoje eles, de repente, existe já leis mais severas? A aplicação das leis estão mais severas, de repente? Olha, a Lei Maria da Penha veio justamente para tirar essa sensação da impunidade. E recentemente nós tivemos uma alteração na lei para fazer com que o descumprimento de medidas protetivas de urgência e essas medidas protetivas de urgência, eu quero esclarecer que quando a mulher vai numa delegacia, diz que foi ameaçada, que sofreu um empurrão que seria as vias de fato, ou foi lesionada, a justiça tem um prazo de 24 horas para concessão, no sentido de garantir a integridade física. E dentro dessas cautelares, tem um afastamento imediato do agressor e proibição de contato. No caso hoje, se ele descumprir, ele pode ser preso em flagrante delito. Imediatamente ela liga para... nós temos o Ronda Maria da Penha aqui no nosso estado, que é específico da Polícia Militar, mas liga para 190, a polícia pegando esse agressor próximo da residência ou em torno do trabalho, ele é preso na hora. Ele é preso, porque existem muitas notícias, a gente lê quase que diariamente, de mulheres que estavam nessa medida protetiva e são mortas mesmo assim. Mas é mínimo, viu, Carinho? É mínimo. Normalmente, o que ocorre, né? E aí a gente não pode julgar essa vítima. Pelo seguinte, ela vai na delegacia, ela recebe. Mas se ela teve um vínculo muitos anos, normalmente ela pode voltar a perdoar, mesmo tendo a medida protetiva. É quando ela perdoa e ele volta para casa, volta ao seu convívio. E nesse aumento cíclico é que ele comete o crime sem que a justiça saiba que ele voltou ao convívio por causa da mulher. Aqui a gente tem que colocar uma situação bem clara. O Estado, ele não pode interferir no lado emocional. Ele tem que estar sempre aberto para garantir a integridade dela quando ela procurar. Mas se de repente foi concedida a medida protetiva para ela, ela ficou afastada por um tempo e depois voltou a conversar, procurando ela, né, reatar esse relacionamento por causa de filhos. A gente não vai julgar... Qualquer assunto que seja, né? Uma dependência financeira, emocional, não vamos julgá-la. E, nesse momento, se não houver nenhuma prática, o Estado está satisfeito, aquela família se recompôs. Sim. Mas, infelizmente, ocorre nesses casos que podem ocorrer o feminicídio. E aí é muito ruim. Doutor, e tem aumentado ou diminuído no Amazonas e no Brasil esses casos de feminicídio aqui? A gente tem visto, por números, um aumento da violência. E aí a gente fica me imaginando, será que essa lei não está funcionando? A Lei Maria da Penha é considerada a terceira melhor lei do mundo para a proteção de vítimas de violência doméstica familiar. Eu acredito que não. O que ocorria antes é que quando acontecia morte, né, ou quando acontecia agressões físicas, elas não eram notificadas. Era aquela parte que a sociedade não tomava conhecimento daquele caso
como hoje a gente está tomando conhecimento. E a mulher está tendo muito mais coragem, as mulheres, por causa dessas campanhas e esclarecimentos. Então, na hora que ela decide, ela sabe que ela tem uma rede de proteção formada, né, Ministério Público, Defensoria Pública, Saúde, CEAS, CRAS, para protegê-la. Casa-abrigo. E nós temos estamos lutando, ainda talvez no prazo de 2 anos, houve uma emenda parlamentar da nossa bancada federal para criação, para construção da casa-abrigo. O que é casa-abrigo da mulher? Aquela casa da mulher brasileira. Todas as instituições vão estar no mesmo local. Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, SAPEM, que é a parte da psicologia, o IML para fazer laudos. Aquela vítima não vai ficar perambulando de um lado, né, para o outro. Porque é ruim, né? Você encontra, são várias redes, essa rede de assistência são vários núcleos, né? E aí a pessoa tem que ficar correndo, perambulando. Realmente, a palavra é essa, né? De muitas vítimas que falam, a palavra é perambulando mesmo. E o pior é que, às vezes, em alguns locais, as pessoas não são capacitadas. Imagina uma mulher que é difícil ela ir numa delegacia, seja por qualquer motivo, vergonha, né? Dizer, poxa, eu fui agredida por alguém que devia me amar, me proteger. E ela vai numa delegacia que não é especializada, que não tem uma pessoa para recebê-la de uma forma correta, ela não volta mais. É difícil, né? Ela é revitimizada pelo Estado. O senhor é responsável pela promotoria da Maria da Penha e convive com esses dramas diariamente. A violência contra a mulher não tem classe social. Afeta pobres e ricos, é isso mesmo? Sim, sem discriminação. O que ocorre é que, às vezes, as pessoas que têm um grau de estudo ou um status social mais elevado, elas têm receio de aquele fato se tornar público, né? Mas nós temos grandes artistas e uma artista nacional, né, uma atriz, vai fechar o nosso evento contando uma experiência pessoal, né? A atriz Cristiane Machado, quem não lembra, assim, do Rio de Janeiro, carioca, que ela sofreu uma violência por parte do marido, terminou, fez um depoimento, e isso é importante. A Luísa Brunet, né? Uma modelo internacional, foi agredida, a Luana Piovani, né? Então não insiste. E uma coisa para as mulheres que posso estar nessa situação, nossas ouvintes, né? Não tenha receio, né? Não pense que você é menos, né? Porque nós temos casos de promotoras de justiça, de juízas, de empresárias, de médicas, policiais, delegadas sendo agredidas e sem comunicar. Por quê? Porque naquele momento da agressão não é o cargo que está sendo agredido, é o ser humano. É a mulher, no caso, né? É a mulher, no caso. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa 18 Horas. Conversamos com o procurador Davi Câmara, que veio falar sobre o 10º Encontro Nacional do Ministério Público Brasileiro de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Vai acontecer nesta quarta e quinta-feira. Muito obrigada pela sua presença. Suas considerações finais. O Ministério Público agradece esse convite, né? Rádio Mix tem um alcance imenso em todo o Brasil. Estou muito satisfeito de ter vindo e espero que vocês também possam comparecer nesse evento. Tá ótimo. Deus quiser, estaremos lá. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite. Tudo bem, 6h28 em Manaus. 18 horas. Muito bem, em março de 2018, Calvin Harris mudou sua imagem no Twitter para um QR Code, né? Que é quando alguém digitaliza, lia-se lá Calvin Harris e Dua Lipa One Kiss. Ele também escreveu no Instagram que haveria um novo single em cerca de 2 semanas, né, Cid Soares? Então, essa é a nossa primeira de hoje, aqui o Calvin Harris e a Dua Lipa. A Dua Lipa explicou à época, né, que o Calvin Harris fez contato com ela pela primeira vez quando ela estava fazendo um trabalho na Jamaica. Daí ele perguntou se ela queria fazer um trabalho, uma colaboração em uma faixa que seria lançada em breve. Ela concordou e logo em seguida eles se encontraram em Los Angeles, na casa da Dua Lipa, e partiram para a gravação de One Kiss nos estúdios God's Eyes. One Kiss tem uma letra muito legal mesmo de se cantar e faz sentido para quem achou aí um crush ideal. Tem um trecho da música que diz assim, algo em torno assim: ao
algo em você iluminou o céu pra mim. Olha que bonitinho. O sentimento não me deixa dormir, porque eu estou perdida no jeito que você se move e na sensação do seu toque. Olha lá que legal. Vamos agora acompanhar pelo App Mano. Conferir aí a galera que tem o App Mano, vai conferir o videoclipe Calvin Harris e Dua Lipa, One Kiss. Playlist 18 horas. Muito bem, mais uma. A primeira da playlist de hoje em 100,7, Calvin Harris e Dua Lipa com One Kiss. Mais uma que você conferiu aqui em 100,7, música indicada inclusive pelo Cid Soares também, né, Cid Soares? Não, eu lembro dessa música, ela entrou aqui no Brasil pelo Fantástico, lembra disso? A gente falou da outra vez, né? Acho que sim. Do Hurricane, que ele pediu música no Fantástico, furou 3 gols e tal. Ele pediu essa música. Ficou conhecida aqui no Brasil via Fantástico, né? 6h33. 18 horas. E o consumidor está sentindo no bolso, hein? O aumento no preço da carne bovina desde o fim do mês passado em todo o país. Aqui no Amazonas, pequenos açougues estão inclusive fechando por causa dos aumentos entre 20% a 25% nas últimas semanas. A repórter Odineia Araújo traz os detalhes. Nos últimos 30 dias, a alta no preço da carne bovina vem chamando a atenção de consumidores, como seu Manuel Remígio e Darlene Pereira. A pá, a R$16. E 6 dias, aumentou. Vamos comprar um frangozinho. Qual o frango tá caro também? R$5,40, R$5,70. Hoje eu senti porque eu era acostumada a comprar um preço e hoje eu comprei a R$14, quase R$3 a mais, né? Aí pra gente fica difícil. O aumento em torno de 20% a 25% no quilo da carne bovina, dependendo do corte, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, é devido à seca e ao forte consumo internacional de carne brasileira, principalmente o mercado chinês. O aumento tem deixado proprietários de supermercados preocupados. É o caso de Dona Leila Passos. Ela tem um mercadinho no núcleo 16 da Cidade Nova, onde também funcionava um pequeno açougue. Ela não aguentou o aumento no preço da carne. Nós não trabalhamos com carne regional, nós trabalhamos com carne que vem de fora, é carimbada pela saúde, né? E nós resolvemos fechar 4 aumentos seguidos. Simplesmente não temos como a gente combater com a carne regional. Então nós achamos melhor fechar o nosso açougue, né? Com o fechamento do açougue, Dona Leila também teve de dispensar os açougueiros. Eu fico muito triste porque meus consumidores vão para outro mercadinho, mas nós estamos levando, né? Esperando uma melhora para a gente trabalhar de novo com carne. E a previsão, segundo a Carnetec Brasil, é que os valores continuem aumentando para desespero de seu Renato Tavares. Tá caro, sim. A carne tá caro, o peixe tá caro, as coisas estão muito caras, sim. A gente tá vivendo, como diz o caboclo, vendendo o almoço para comprar a janta, né? Volto com vocês. Mix. Previsão do tempo. Galera, essa noite vai ser parecida com ontem, tá bom? Chove rápido durante a noite. Pois é, mais fresquinho, o pessoal que gosta aí do clima ameno e de dormir com aquele barulhinho de chuva que é muito bom, né? A mínima para essa noite deve circular em torno aí de 25 graus e a máxima não passa de 31. Que bem fresquinho delícia. mesmo, né? Vamos lá então, né? Que vem a noite. 6h36. Mix. Bom, e quem aqui não gosta de curtir um flutuante, um famoso flutu? Fim de semana com a família, tudo muito bom, né? O problema é que a utilização desses espaços vem crescendo de maneira desordenada aqui em Manaus. E a gente já tinha percebido isso, né? Com certeza. Está deixando aí as autoridades bastante preocupadas, principalmente com os impactos ambientais do mau uso desses espaços, principalmente no Rio Negro. O assunto será, inclusive, discutido em audiência pública nesta terça-feira, como explica a repórter Nathalie Moraes. Os flutuantes são um dos pontos mais frequentados por banhistas que desejam se refrescar no calor de quase 40 graus em Manaus. Esses estabelecimentos são mais frequentados na região do Tarumã. O problema é a falta de ordenamento no local. O assunto será, inclusive, discutido nesta terça-feira em uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Amazonas. Conversamos com o titular da Superintendência do Patrimônio da União, Alessandro Cohen, que se mostrou bastante preocupado com o impacto ambiental e com o funcionamento dos flutuantes nos rios e com a ausência de leis que regulamentem o uso de espaço fluvial. Para a fiscalização dos flutuantes, que não estão recolhendo o imposto devido à União e
pela utilização da seção do espelho d'água, ou seja, o espelho do rio, que é um rio federal, o Rio Negro. E também no Tarumã, porque na lei está específica que todo afluente que sofre influência de rio federal também é passivo de regularização de órgãos da União. A Superintendência do Patrimônio da União do Amazonas pretende montar ainda uma força-tarefa no local para reforçar as fiscalizações, como explica o superintendente. Chamar os órgãos do Estado e do município também para colaborarem com isso, através de uma criação de uma força-tarefa, né, para regularizar isso aí, porque também existem legislações estaduais e municipais que nós temos que respeitá-la. Eu volto aos estúdios com vocês. 18 horas. Olha, muito bem, hein? A segunda da playlist de hoje, a próxima música tá complicado, né? Tinha tudo para dar certo, foi composta por Vitão, cantor e compositor paulista, que se uniu a Deilins, Diogo Pissarra, Carlos Bianzin, Dan, Marcelinho Ferraz, Los Brasileiros e também Pedro Tesch, que produziu, né? Além de estar aí entre os compositores, um time, no mínimo, genial aí no Vitão e Anitta. Exatamente. Se não bastasse isso, né? Durante a composição, algumas referências foram dadas à canção da cantora Maria Gadu, Chimbalaê. Ele fala que Chimbalaê, tipo Gadu, não quero ser seu gado. E ao chefe de estado Dalai Lama, contigo é mó drama, tô calmo, bem Dalai Lama. Referências que deixam a letra bem interessante e desfaz qualquer tipo de comentário pejorativo que possa existir. E para se ter uma ideia, Complicado contou com mais de 6 milhões de visualizações no YouTube na primeira semana de lançamento, isso esse ano, viu? Portanto, vamos lá, Vitão, muito bem acompanhado por Anitta, Complicado. Playlist 18 horas. Bem, Mix FM, essa foi a segunda de hoje em 100,7, Vitão e Anitta, Complicado, mais uma que você conferiu aqui no programa 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite, hein? Mix. E acontece no fim deste mês a primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, a FESPIM, que tem como proposta fortalecer o modelo que combina tecnologia e sustentabilidade. Bom, a FESPIM é uma realização da SUFRAMA e do Instituto Piatã, o Instituto de Inteligência Socioambiental Estratégica da Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro já confirmou presença no evento. Ele fará a abertura da feira, que espera atrair mais de 40 mil pessoas. Confira na reportagem de Júlia Gomes. A sustentabilidade e a preservação ambiental, aliadas à manutenção da Zona Franca de Manaus, serão temas abordados por palestrantes de renomes nacionais e internacionais na primeira Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, a FESPIM. O presidente Jair Bolsonaro fará a abertura da feira e uma visita aos 130 estandes sustentáveis do evento. A presença dele foi confirmada aos organizadores da feira, que acontece entre os dias 27 e 29 de novembro no Estúdio 5. Com uma programação diferenciada que pretende reafirmar o modelo de desenvolvimento econômico do Polo Industrial de Manaus a partir do uso de recursos naturais, que quer atrair nos 3 dias de evento um público de pelo menos 40 mil pessoas. Para isso, contará, além de palestras e exposições, com um espaço com venda direta de produtos produzidos no Polo Industrial de Manaus, com preços inferiores ao comércio varejista. Entre os palestrantes já confirmados estão o ex-presidente da Sociedade Norte-Americana de Economia Ecológica, James Ken, Marcelo Veiga, professor da Universidade de Vancouver, no Canadá, e o coordenador da BioNorte, Espartaco Astolfi Filho. As inscrições para ter acesso à área de exposições e palestras já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente no endereço eletrônico www.fespim.com.br. Volto com vocês. 18 horas. Entrevista do dia. Bom, ontem nós demos dicas aqui sobre o programa Bolsa Universidade, que está oferecendo este ano 17 mil bolsas de estudo parciais e integrais. E hoje a dica é para quem quer entrar na Fundação Matias MacLean, ex-Fundação Nokia, considerada uma das melhores instituições de ensino técnico.
Pois é, e as inscrições para o processo seletivo 2020 da Fundação Matias Maquilini já estão abertas e se encerram no próximo dia 17. E para falar sobre esse processo seletivo, está nos estúdios do programa 18 Horas a diretora de Ensino e Pesquisa, Nancy Cavalcante. Muito boa noite, seja muito bem-vinda aos estúdios da Rádio Mix aqui no programa 18 Horas. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui, a gente podendo divulgar esse projeto social e para os ouvintes da Mix, né, os nossos jovens que estão aí ouvindo, que eles possam aproveitar essa oportunidade. Maravilha. Então, quantas vagas estão sendo oferecidas e para quais cursos? São 368 vagas para os cursos de informática, mecatrônica e eletrônica. É ensino integral, eles vão cursar o ensino médio e um curso técnico junto. Olha só, e como é que é esse processo seletivo? Quando é que vão ser realizadas as provas? São 2 perguntas, não? O processo seletivo, ele consiste de 2 fases. Uma é a prova de conhecimentos de língua portuguesa, inglês e matemática. Ocorre no dia 1º de dezembro. E a segunda fase é uma análise documental, porque a gente tem alguns critérios para poder acessar a escola. Um que tenha estudado todo o ensino fundamental em escola pública e que a renda familiar seja inferior a R$4.000 para que ele possa concorrer às vagas gratuitas. Muito bem, quem pode participar e quanto custa, né, o valor da inscrição? A inscrição é uma taxa de R$25 e é todo aluno que está concluindo o 9º ano do ensino fundamental pode estar participando e ter menos de 17 anos. Maravilha. 70% das vagas são direcionadas para quem estudou todo o ensino fundamental em escola pública, é isso? Isso. Essas vagas é para quem estudou em escola pública e a renda familiar é menor que R$4.000. E tem as vagas também para quem é de escola pública, mas a renda da família é maior que R$4.000. Aí essas pessoas, elas pagam uma pequena taxa, que está no edital. E qual é a vantagem de ser um aluno da Matias Maquilini? A vantagem é estar numa escola de excelência, sair à frente. Hoje, 95% dos nossos alunos são aprovados nas universidades públicas. E eles ainda saem com uma profissão, né? Já saem prontos para ingressar no mercado de trabalho, também para uma carreira acadêmica. Então, é um ensino de excelência, são 31 laboratórios dentro da escola, eles têm esportes, a gente trabalha o inglês para sair com a fluência no inglês no final do ensino médio. Então, é uma série de oportunidades que a escola oferece para esse jovem. E o valor da mensalidade? Para quem tem renda inferior a R$4.000 não paga nada. E ele vai ganhar o uniforme, o livro didático e a alimentação, porque é ensino integral. Existem 3 faixas. Uma faixa é no valor de em torno de R$370, que é para quem tem renda entre R$4.000 e R$6.000. Quem tem uma renda entre R$6.000 e R$9.000 vai para uma faixa de R$700 e poucos, eu não estou lembrada exatamente o valor. E quem tem uma renda familiar acima de R$9.000, eles pagam um valor de R$1.300, mais ou menos, as taxas que a gente cobra lá da mensalidade. Muito bem, e hoje qual é a nota da instituição no ranking da avaliação? No Enem, a gente está entre as 10 melhores escolas da região norte. No quesito escola técnica e médio junto, nós somos o primeiro lugar na região norte, nordeste e centro-oeste. Bom, e quem estuda na fundação ainda tem emprego garantido nas empresas do distrito, como era algum tempo atrás? Sim. As empresas, é um diferencial ter o diploma da fundação. Recentemente, a gente também oferece alguns cursos à noite. E a gente tem um caso de uma senhora que estava 2 anos desempregada e quando ela colocou no currículo que estava fazendo o curso na fundação, em menos de um mês ela foi chamada para ingressar no emprego. Então, faz toda a diferença ter o nome da fundação no currículo. E depois que o encerramento da Nokia, né, chegou a ser ameaçada de encerrar as atividades. Isso. Hoje, quem é o mantenedor e quantos alunos frequentam a instituição? Hoje, o nosso mantenedor principal é a Digitron, da Amazônia, uma empresa de componentes, mas nós também temos apoio da TPV, da Samsung, são empresas que estão apoiando a fundação. Hoje, nós temos 880 jovens beneficiados lá no nosso projeto social. Maravilha.
Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 Horas. Conversamos com Nancy Cavalcante, diretora de ensino e pesquisa da Fundação Matias Maquilini, que falou sobre o processo seletivo da instituição para 2020, que esse ano oferece 368 vagas, não é isso? Muito obrigada pela presença hoje. Suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade. Eu espero que os jovens não percam também essa oportunidade de estar tendo uma educação de excelência e tendo um vislumbre de futuro aí, né? Então, conto com a inscrição de vocês e conto com o apoio da sociedade para estar lá ajudando a fundação, apoiando com atividades, financeiramente. A fundação está de portas abertas para a sociedade toda. Tem algum site onde as pessoas podem pegar informações? Sim, o nosso site é fundaçãomatiasmaquelini.org.br. Muito bem. Então. Agora 6 horas e 51 minutos em Manaus. 18 horas. Bom, agora vamos falar um pouco de David Bolden, conhecido como Pink Sweats, é cantor e compositor americano de apenas 27 aninhos, Cid Soares. Então, a música, né, que ele atingiu a 23ª posição no Spotify, no Global Viral Chart, e no 10º no quadro US Viral do Spotify, ele registrou aí mais de 2 milhões de transmissões em menos de 8 semanas. Pois é, olha só, o rapaz é fã de Michael Jackson, Prince e Kanye West. Imagina, ótimas referências, né? David ganhou o nome artístico de Pink Sweats, porque ele Pink Sweats, porque ele sempre usava calça de moletom cor-de-rosa. Imagina, já aí nos tempos de vocalista da Sound Stigma Studios, onde descobriu seu amor pelas composições e começou a desenvolver sua carreira compondo. Então vamos lá, aqui no 18 Horas, em especial no aplicativo Humano, você confere agora Honest de Pink Sweats. Playlist 18 Horas. FM 100,7, mais uma que você conferiu aqui, né, na playlist 18 Horas. Pink Sweats, Honesty. Foi a última, terceira de hoje, aqui em 100,7. Você está ouvindo 18 Horas. Carlão, começo de semana, né? Vamos conferir os comentários de Nafisse Bacri Valois, que hoje fala sobre uma sugestão que veio das redes sociais. Vamos conferir. Meu boa noite aos amigos e ouvintes da Rádio Mix FM. Inicio nossa conversa de hoje agradecendo aos ouvintes que curtiram as postagens no meu Instagram, @NafisseBacri, e aos que enviaram temas para serem abordados no Jornal 18 Horas. Inauguro com um tema enviado pelo advogado André Soares, que pede para falar a respeito do cabimento da prisão em segunda instância versus impunidade. Tema bem atual, doutor André, fruto de julgamento recente do Supremo Tribunal Federal, que entendeu pela impossibilidade da prisão. Mas é também um tema muito sensível, porque vem sendo associado ao motivo da liberdade do ex-presidente Lula, o que não é verdade absoluta, porque o réu Luiz Inácio Lula da Silva, pelo direito à progressão do regime, já podia estar livre, mas preferiu permanecer preso a sair usando tornozeleira eletrônica. É um direito, portanto, comento a impossibilidade da prisão em segunda instância, seguindo um entendimento do ministro Celso de Mello, para quem o exame da matéria foi sob a ótica de julgamento de um direito constitucional. E o ministro sabiamente lembra que nada recompensa o rompimento da ordem constitucional. Eu me curvo e, com o mesmo entendimento, respondo à sua indagação da impunidade, lembrando que o ponto focal está centrado na legalidade da prisão e não na impossibilidade da prisão. E persigo o entendimento do senhor ministro, para quem, existindo a possibilidade de pedir a prisão cautelar de réus que não tiveram o processo finalizado, então cai por terra o argumento da impunidade. E aproveito para destacar que no Brasil uma grande maioria de homicídios e crimes hediondos sequer foram investigados, deixando milhares de famílias a clamar por justiça. Aguardo vocês no Instagram para debater o tema. Nafisse Bacri Valois para o Jornal 18 Horas. Meu boa noite a você, André, e até quinta-feira. 18 Horas.
Muito bem, 6 horas e 57 minutinhos em Manaus, já nos finalmente, né, Carilme Leão? Exatamente. Vamos agora saber com Emi Luciano, nossos convidados para o cinema. Vamos lá, quem ganhou hoje foi a Ivanilde de Sá, Driele Macedo e a Lúcia Maria Félix. Parabéns. Parabéns e muito obrigada para você que participou aqui, bombou aqui no Mano, né, com os comentários e tudo mais. Muito obrigada. Agora, 6 horas e 58 minutos, seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Congresso Nacional promulgou hoje a reforma da Previdência. O texto altera regras de aposentadorias e pensões para mais de 72 milhões de pessoas. São trabalhadores do setor privado e servidores públicos federais que estão na ativa. As mudanças no sistema previdenciário brasileiro foram as maiores dos últimos 30 anos. A proposta inicial do governo previa economia de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Com as alterações feitas pelo Congresso, caiu para 800 bilhões de reais. Agora falta votar a chamada PEC paralela, que abre caminho para que estados e municípios adotem as mesmas regras para seus servidores por meio de uma lei ordinária. E aguardar para que as expectativas de crescimento econômico e de mais investimentos do governo e do setor privado se concretizem para o bem do Brasil, com certeza. Muito bem, boa noite, Cid, Paulo Castro, Emi Luciano, Carime, você em 100,7. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Surpresa, hein? Amanhã é surpresa. Uau! See you tomorrow. Tá bom. Beijo, obrigada pela companhia. Muito bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho tem um mix tudo aqui na Mix FM. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.